Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 8. E nesta aula nós abordaremos a simulação de modelos com equações algébricas não lineares. Ok? Bem, isso dá continuidade, então, que nós já vínhamos vendo nas aulas anteriores, tá bem? Onde na aula 6, então, nós falamos sobre a simulação de modelos com equações algébricas lineares, na aula 7, equações diferenciais ordinárias, tá bem? Sobre alguns métodos numéricos, a importância disso para solucionar e obter a resposta de um modelo para dadas condições de processo com certos parâmetros conhecidos. E basicamente a gente precisa ter essa noção para que posteriormente a simulação ela consiste em selecionar de forma adequada os solvers, os métodos numéricos que nós queremos para obter os resultados de um dado modelo. Tá bom? E então, dando sequência, nós veremos então hoje os sistemas de equações algébricas não lineares, tá bom? E falarei um pouquinho sobre alguns dos principais métodos e faremos alguns exemplos no Excel também destes problemas e de modelos com essa característica não linear, ok? E também deixei à disposição de vocês lá no Moodle, tá certo? Um link, né, para que vocês realizem até o final da semana um Kahoot, ok? Que vai ter o objetivo então de realizar uma certa revisão dos conceitos de modelagem que nós estamos vendo até então, tá bem? Então vocês podem acessar lá no Moodle o link e estarem então respondendo as questões dos questionários, né, para revisão, e a partir daí então vocês vão relembrar um pouquinho algumas das informações que nós vimos e que são importantes também aqui para a gente dar continuidade na disciplina. Bom, vamos lá então. Bom, quando nós falamos de problemas envolvendo equações algébricas não lineares, tá? Normalmente a forma mais comum é se recorrer, né, ou se utilizar de métodos numéricos para obter a solução, uma vez também de que essas equações não lineares elas podem ter mais de uma solução, tá, que satisfazem uma determinada condição, e para isso então a gente tem que buscar a solução que nós desejamos, que é factível com a solução do problema, e para isso nós temos atrelados a métodos numéricos uma série de condições que nós temos que prestar atenção, como por exemplo o chute inicial a ser utilizado pelo método, o critério de convergência estabelecido, a precisão desse critério, ok? E se ele se dá em número de iterações, se ele se dá em relação a um determinado erro que nós obtemos ao final do processo de convergência, e assim então nós precisamos ter isso bem claro, porque isso impacta na solução que nós vamos obter, tá? Por exemplo, uma função que tenha aí mais de uma solução, dependendo da condição que nós temos, representado aqui por uma equação do segundo grau, ok? Ela pode ter, né, dependendo aqui da forma como ela cruza os nossos eixos, né, mais de uma solução, tá? Então, duas raízes. E um método numérico, ele pode convergir para uma raiz ou para outra, dependendo do nosso chute inicial, tá bem? E basicamente, a grande maioria dos métodos numéricos, que são métodos determinísticos, né, eles se utilizam aí então do cálculo de derivadas para em cada ponto, a partir de um chute inicial e verificando a inclinação em relação ao ponto que está sendo avaliado, e percebendo então a variação dessa inclinação em um processo iterativo, ele busca encontrar então a região para a qual nós temos um determinado valor específico dessa inclinação e conseguimos resolver o problema. Um método muito utilizado é o método, né, conhecido como método de Newton-Raphson, tá? Que é um método que, a partir de uma estimativa inicial, ele vai fazendo aproximações sucessivas no cálculo das derivadas até encontrar então exatamente o valor para qual a derivada resolve o nosso problema, obtém então um resultado, por exemplo, aqui igual a zero, que satisfaz uma equação de segundo grau. Mas isso é válido para equações de ordem maior, para outras equações algébricas não lineares também, tá bom? Bom, sobre o método de Newton-Raphson, e como vários outros métodos numéricos para equações não lineares se baseiam, eles precisam, né, ter uma boa estimativa inicial, e ele vai então encontrar apenas uma raiz a partir daquela estimativa, tá? Normalmente a raiz mais próxima da estimativa inicial,
Também, então, por exemplo, aqui a gente tem representado uma função, né, com mais de uma raiz, ou que ela pode, né, apresentar vários valores de máximos e mínimos, né, ou pontos de inflexão. E os métodos de derivadas, eles conseguem identificar esses pontos com base na derivada ser igual a zero naquele ponto, né? Nós temos alguma condição específica e ele consegue então buscar uma convergência mais próxima daquele ponto a partir de um chute inicial. Por exemplo, aqui, se eu tenho um chute inicial aqui chamado x0, ele pode buscar convergir para a esquerda nesse ponto de mínimo, mostrando então como uma solução, como uma raiz dessa equação. Ou eu posso ter também outros pontos de x0 e tentar convergir para algum outro ponto de inflexão ou para uma raiz dessa função, dependendo do quão próximo está dessa solução, tá bem? Então, é interessante às vezes na solução de um problema não linear ter claro exatamente uma boa estimativa inicial, o que poderia ser uma boa estimativa inicial para a obtenção desse ponto de solução, tá? Então, só relembrando aqui como funciona um método numérico. E isso aqui, no caso, para uma função, né, de uma variável. Mas o método de Newton também pode ser utilizado para resolver aí sistemas de equações, né, com mais variáveis. E nós veremos hoje qual que é a adaptação do método de Newton para determinação de soluções de sistemas não lineares também, ok? Então, esse método numérico, ele consiste em calcular a tangente nos vários pontos, que se dá pela diferença que nós temos, né, entre uma iteração do valor em uma dada condição e a sua condição posterior, e com isso nós temos em cada ponto a derivada, que se nós isolarmos aqui na nossa equação do cálculo da derivada o valor de x1, que seria aqui o nosso valor de x na iteração posterior, nós obtemos e geramos a fórmula de recorrência para o método de Newton. Tá? Então vejam que sempre o x da iteração posterior é calculado com base no x anterior, menos uma razão entre a função do ponto do x anterior sobre a derivada, né, dessa função no ponto anterior. Okay? E normalmente isso pode ser também percebido, né, e verificado pela própria definição de derivada, tá? Que é obtido então quando nós aplicamos lá o conceito de limite com uma variação infinitesimal tendendo a zero para um determinado intervalo infinitesimal que avaliamos nessa função. Tá? Então, para a gente calcular a derivada, nós temos lá de cálculo 1 da definição de limite como sendo, né, o limite de quando uma variação infinitesimal de x tende a zero para a diferença entre essa função em x mais delta x e dessa função em x, dividido por esse intervalo infinitesimal. E esse intervalo ele está diretamente ligado então ao passo que nós adotamos para essa iteração, tá certo? Então, assim como lá nos métodos que nós comentamos na aula anterior para equações diferenciais ordinárias, para equações não lineares, nós temos que definir aí também um passo a ser seguido no cálculo do processo de convergência, e esse passo ele pode resultar em uma resposta mais precisa ou não, tá certo? Por exemplo, aqui para a função f de x igual a x ao quadrado, em x igual a 2, se nós quisermos calcular o valor dessa função, da derivada dessa função nesse ponto, quanto menor o meu passo, mais precisa vai ser a minha resposta em uma avaliação numérica, tá? Calculando aqui a derivada pelo conceito de limite aqui da expressão que nós vimos aqui anteriormente, tá? Então vejam que quanto menor Δx, mais preciso é o valor numérico da derivada. E isso é importante porque a gente então tem que definir esse passo, tem que definir mais ou menos quanto vai caminhar x em cada iteração para que a gente tenha também uma precisão maior à medida que nós resolvemos um sistema não linear. Para a gente verificar a adaptação do método de Newton-Raphson para a solução de um sistema de equações não lineares, tá? Que daí ele se torna um método um pouco diferente, né? A gente costuma chamar de Newton-Raphson um método quando nós resolvemos problemas de uma variável, mas ele também pode ser adaptado e utilizado com o mesmo conceito aqui em um sistema, tá? O que vai mudar é que a gente vai trabalhar, daí nesse caso, em notação matricial, que é a mesma notação que nós trabalhamos lá na aula 6, quando nós vimos a decomposição de um sistema linear, tá? Um sistema não linear também pode ser decomposto em um sistema matricial,
e ser avaliado com o método de Newton, tá? Então vamos ver aqui um sistema, né, um problema de uma modelagem de um processo que cai em uma equação não linear e que nós podemos resolver com esse método. Tá? Então vamos aqui avaliar o problema, ver as equações que nós obtemos, para ficar daí de forma um pouco mais didática a aplicação do método na solução desse modelo. Consideremos um reator contínuo de tanque agitado, tá? Um CSTR, no sistema o qual opera em regime permanente e ocorre a seguinte reação elementar: A mais B formando C. Para tornar a demonstração do método, como eu comentei, de Newton mais didático, consideramos também esse reator como sendo um reator isotérmico, tá? Temperatura constante, tá? E nesse caso não vamos se preocupar ainda com o balanço de energia, tá? Então nosso sistema não linear, ele vai estar atrelado basicamente ao balanço de massa apenas. Suponha que o CSTR opera a uma temperatura constante de 307 Kelvin, então CSTR isotérmico nessa temperatura. Além disso, vamos considerar os balanços de massa apenas para os reagentes A e B, os quais são representados da seguinte forma. Então, o balanço de massa para o componente A e para o componente B, se é um regime contínuo não temos acúmulo, então o que entra é igual ao que sai, tá? Mais o que é gerado ou menos o que é consumido, porque temos reação química, e escrevendo os nossos termos para uma modelagem de um CSTR, como nós vimos nas aulas anteriores, nós temos aqui o termo de entrada, tá? Então a vazão vezes a concentração do componente, o termo de saída, a vazão que é a mesma por estar em regime contínuo vezes a concentração do componente na saída, e no caso aqui do componente, tanto do componente A quanto do componente B, que são reagentes, tá? Eles são consumidos, então menos a quantidade que é consumida, representada pela cinética de reação, que é dada como uma cinética elementar e uma cinética apenas direta, tá? Então uma reação apenas direta, elementar, a gente pode representar como sendo KCACB, tá? Que nos dá a quantidade reagida em mol por volume por tempo, e multiplicamos pelo volume do CSTR para determinar exatamente a quantidade reagida em todo o volume. E a construção do modelo para o reagente B é análogo, porém trabalhando com as concentrações do reagente B ao invés do reagente A, tá? Bom, considerando as vazões de entrada para CA e CB como sendo a concentração inicial de ambos os reagentes iguais a 200 mol por metro cúbico e assumindo a constante de velocidade da reação igual a 0,06 metros cúbicos por mol minuto, os balanços de massa tornam-se, e nós temos aqui então, substituindo os valores numéricos de vazão, concentração e também da constante de reação, essas quantidades aqui representadas. Bem, então vejam que nós conseguimos aqui obter as equações fazendo as substituições e as manipulações matemáticas necessárias para o sistema. E que esse é um sistema de equações algébricas não lineares, tá? Porque nós temos produtos de variáveis, tá? CA vezes CB nesse termo aqui da reação, tá? Então não conseguiria resolver com o método, né, de inversão matricial ou com o método de escalonamento convencional que nós trabalhamos normalmente, tá? Então nós veremos aqui como adaptar o método de Newton para esse caso, porém ele pode ser aplicado a qualquer outro tipo de equação não linear também, ok? Então podemos reescrever as funções para um formato mais adequado, tá? Eu vou chamar aqui então a minha primeira equação, né, de função U, tá? Que é uma função de CA e CB, igualando toda a minha expressão a zero, e também a minha segunda equação do modelo, como sendo uma função V, que também é função de CA e CB, também isolando toda a expressão do termo no termo à esquerda e igualando ela a zero, tá? Para ficar mais fácil aqui a visualização da decomposição matricial que faremos. Bom, para obter os termos diferenciais, nós vamos aqui fazer uma expansão dessas funções, tanto da função U quanto da função V, em série de Taylor com truncamento no primeiro termo. Tá? Então, utilizando o mesmo princípio que nós vimos na aula anterior, né, no método de Euler, para a resolução de equações diferenciais ordinárias, aqui nós podemos expressar uma função
não linear, no caso, em termos da série de Taylor, e por ser uma função de mais de uma variável, ela vai possuir em cada termo de derivada da expansão uma derivada associada a uma variável. Tá? Então, se eu realizar a expansão em série de Taylor da minha função u e da minha função v, com o truncamento no primeiro termo, nós vamos obter aqui as seguintes expressões. Então, a função u na iteração posterior ou a função v na iteração posterior é a própria função na iteração anterior, mais aí aqui é a função com o valor da variável na iteração posterior menos anterior, vezes a derivada da função em relação a essa variável desse termo, mais um termo análogo, porém, para outra variável. Tá? E assim eu faço a expansão e escrevo a minha equação dessa maneira. Se eu consigo escrever em série de Taylor, eu posso me aproveitar disso então para utilizar uma manipulação dessa expressão como uma fórmula de recorrência para aplicação de um método numérico. Tá? E de acordo com o método de Newton-Raphson, os valores de CA e CB que tornam os valores das minhas funções iguais na iteração posterior iguais a zero são raízes estimadas pelo método que serão satisfeitos daí a partir dos valores encontrados para CA na iteração posterior, né, I mais 1, e CB também na iteração posterior. Tá? Então eu posso igualar essas minhas séries a zero para conseguir resolver as minhas funções e conseguir determinar a solução para esse tipo de sistema. Tá? Mas assim, trabalhar com essa notação de expressão que nós estamos acostumados fica um pouco complicado quando nós queremos resolver com o método numérico. Fica muito mais fácil se nós conseguirmos decompor esse sistema que eu obtenho quando eu igualo os meus valores da iteração posterior igual a zero na forma de matrizes, tá? Então eu consigo aqui fazer uma decomposição, rearranjar as expressões que nós vimos aqui anteriormente, tá? Então, simplesmente igualando ambas a zero e fazendo aqui uma manipulação matemática para separar o meu termo de derivada da iteração posterior e da iteração anterior, e consigo então chegar nessas duas expressões aqui que podem ser decompostas em um sistema matricial. Tá? Então vejam que, como eu tenho aqui as minhas variáveis que eu quero determinar, que são os valores das concentrações nas iterações posteriores, eu posso tornar elas um vetor de variáveis, e as funções, né, no caso aqui as derivadas, que multiplicam como coeficientes essas concentrações, em uma matriz de derivadas. Tá? E todo o termo aqui ao lado direito eu também consigo decompor, tá, em um vetor então das funções na iteração anterior, e também um produto aqui de uma matriz de variáveis vezes o meu vetor das variáveis na iteração anterior. E se eu quero achar o valor da concentração, no caso aqui, ou da minha variável na iteração posterior, basta eu isolar esse vetor na minha expressão matricial, ou seja, multiplicar todo o termo que eu tenho do outro lado pela inversa dessa matriz, fazendo então assim uma manipulação de um sistema matricial. E aqui, para facilitar então, vamos dar uma nomenclatura, chamar cada um dos termos desse sistema matricial aqui de um vetor ou de uma matriz, tá? E a nossa matriz então das minhas variáveis, vamos chamar da iteração posterior, que é quem eu quero estar encontrando com o processo iterativo, é o vetor C, I mais 1, tá bem? E a matriz das derivadas que multiplica as minhas concentrações na iteração posterior, eu vou chamar então de matriz Z na iteração anterior, porque é a derivada da função na iteração anterior. Isso igual a um vetor B, tá? Que corresponderia aqui a todo o termo da direita da minha expressão aqui desse sistema matricial. Então B é tudo isso aqui, e eu posso ainda decompor B em um vetor F, que seria o valor das funções na iteração anterior, ok? E um produto de Z por C sendo o vetor das variáveis ou das concentrações na iteração anterior. Então é o mesmo Z, vejam que eu tenho aqui, que eu multiplico o meu termo na esquerda, porém o meu vetor aqui é o vetor da solução na iteração anterior. Então, se nós obtivermos aqui B, né, podemos então obter C passando a minha matriz
z para o lado direito da expressão, fazendo aquela manipulação, aquele algebrismo matricial, né, multiplicando ambos os lados pela inversa e isolando então do lado esquerdo o meu vetor c, que é quem eu quero obter como solução. Tá? E isso eu vou ter então do lado direito um produto do meu vetor b, que corresponde a tudo isso aqui, vezes a inversa da matriz C. Essa matriz C, tá, por ela ser uma matriz das derivadas, ela é conhecida, né, na avaliação do cálculo matricial como matriz jacobiana. Tá? E aí nós podemos então calcular essa matriz fazendo a derivada das funções que nós temos do sistema. Tá? Então a matriz jacobiana dos modelos do processo, elas podem ser obtidas pela derivação das expressões que nós temos U e V em relação a CA e CB. Tá? Então eu tenho a minha função U e tenho a minha função V, tá? Que é quem eu chamei aqui no início, quando eu fiz o desenvolvimento do modelo, e basta eu derivar essas funções aqui em relação a CA e CB, que eu vou obter então aqui os termos que compõem a matriz jacobiana. Tá? Então, derivando U em relação a CA, eu obtenho essa expressão, derivando U em relação a CB, eu obtenho essa aqui. Se eu derivar V em relação a CA, eu tenho essa, e derivar V em relação a CB, eu tenho essa. Hein? E com isso, então, eu posso substituir, como todos são em função de uma solução inicial, eu posso substituir os valores das concentrações de um chute inicial para calcular tanto as funções quanto as derivadas para esses valores e fazer um procedimento iterativo para obter o valor das minhas variáveis na iteração posterior. Tá bom? Então, para ilustrar isso, né, a gente vai aqui fazer uma primeira iteração com estimativas iniciais para CA0 e CB0 iguais à concentração inicial. Tá? Então, o melhor chute inicial para o problema, para a gente encontrar a concentração na saída, é a concentração inicial, porque a gente sabe que a concentração para os reagentes decai a partir da concentração inicial. Então, tem um perfil que já é construído e que, digamos que, representa a convergência a partir de um valor inicial, e nós conseguimos então com esses valores iniciais calcular as funções, as derivadas, tá bem? E resolver para encontrar a concentração na iteração posterior. E aí a gente vai fazer isso até quando? Até quando a nossa solução convergir. E quando a nossa solução convergir, nós teremos então uma resposta que corresponde à concentração de CA e CB na saída desse CSTR. Okay? Então nós precisamos de um processo iterativo para isso, utilizando aqui o método que nós chamamos de método de Newton-Raphson por decomposição matricial, tá? Ou também conhecido como método da matriz jacobiana de Newton. Ok? Então, para a gente resolver e eu mostrar esse processo iterativo para vocês, vamos agora então lá para a planilha do Excel que eu deixei pronta, estruturada, para a gente poder substituir os nossos valores, os nossos termos e encontrar os valores de CA e CB por esse processo iterativo. Bom, pessoal, então eu preparei aqui uma planilha, tá? Onde eu representei as equações do sistema não linear que nós estamos resolvendo, tá? Algumas células para a gente colocar as estimativas iniciais, os parâmetros do modelo, que nesse caso aqui nós temos só a constante cinética, e podemos então substituir aqui, linkando as células para realizar o cálculo tanto das funções do modelo quanto de suas derivadas, tá? E a partir disso realizar o processo iterativo para a determinação da solução desse sistema não linear. Bom, então vamos lá. Então aqui nessas células abaixo, então eu preparei para o cálculo das funções U e V a partir do chute inicial, tá? Então estou calculando o I na iteração, né, I, no caso na iteração atual, para os valores de CA e CB da estimativa inicial. Então eu escrevi a expressão, a função aqui U, em função da estimativa inicial e dos parâmetros linkados, e também o mesmo para a função V. Tá? Em seguida, né, também coloquei aqui algumas células para a gente calcular as derivadas dessas funções, tanto em relação a CA quanto em relação a CB, que são as duas variáveis do sistema. E com isso, nós temos condição de calcular os termos do sistema matricial que nós vimos pelo método matricial de Newton para sistemas não lineares. Então, o que a gente precisa para calcular
o nosso vetor CI mais 1, que é o que nos importa aqui, que é a nossa solução para a iteração posterior. Nós precisamos calcular a matriz inversa, né? Primeiro a matriz jacobiana, né? Então a matriz das derivadas, tá bom? Então aqui a gente está linkando as variáveis as derivadas que nós calculamos anteriormente para a iteração inicial. Então aqui está calculada a matriz Z, que é a matriz jacobiana. O vetor f, que é o vetor das funções na iteração atual, com o valor da solução na iteração atual. Então, um vetor composto pela função u e pela função v, tá certo? E também nós temos aqui o vetor da solução da estimativa inicial, tá? Da solução atual. A partir disso, nós vamos calcular b, que é o termo à direita lá da nossa expressão que nós chegamos lá na demonstração da solução do método, e vamos então multiplicar b pela inversa da matriz jacobiana para calcular o vetor da concentração para a próxima iteração, tá? Então, para calcular b, como nós calculamos b, que é o que nós chamamos o termo da direita, nós fazemos então, né, selecionamos o intervalo que queremos nosso resultado e colocamos então a expressão menos o vetor f mais a multiplicação das matrizes jacobiana com o vetor das soluções na iteração atual. E para isso utilizamos aqui o comando matriz.mult. Tá? Então assim calculamos o valor do vetor b para em seguida multiplicar b pela inversa da jacobiana e encontrar o vetor da solução da concentração posterior. E isso eu faço aqui, eu faço o cálculo primeiro da inversa da matriz jacobiana, então usamos o comando matriz.inverso e calculamos aqui o inverso dessa matriz, e em seguida para o cálculo da solução na iteração posterior, fazemos a multiplicação da inversa dessa matriz jacobiana com o vetor b. Tá? Então dessa maneira encontramos aqui as concentrações na iteração posterior pela solução com esse método. Tá? E aí eu vou utilizar agora a minha concentração como uma nova estimativa inicial na próxima iteração e vou fazendo assim n iterações até convergir para um resultado, né, para um valor, para que a minha resposta se torne constante então. Então eu vou deixar anotado aqui o resultado a partir das iterações e vamos aqui, já que está tudo linkado na planilha do Excel, apenas substituir os valores, né, nas células de estimativa inicial e ele já calcula o valor da concentração para a próxima iteração. Então, né, vejam que aqui a concentração está caindo, está reduzindo, que é o que a gente espera, né, para os reagentes, na medida que eles vão reagindo dentro do reator, sua concentração caia, e com isso eu consigo aqui então fazer o processo iterativo para a solução desse sistema. E vejam aqui que a minha concentração foi caindo cada vez de forma menos expressiva, até que em um determinado ponto, né, por exemplo, eu vou fazer aqui até 6 iterações, a minha concentração ela tende a atingir uma certa convergência, uma precisão ao redor de 50. Tá? Então, como a concentração é a mesma inicialmente, tanto de A e de B, e a reação é de primeira ordem, tanto em relação a A quanto a B, né, faz sentido que as concentrações caiam na mesma proporção, né, e a gente tenha na saída, né, uma concentração final igual tanto para CA quanto para CB. Tá? Então fiz aqui até 6 iterações, tá? Vocês podem fazer mais se vocês quiserem para conferir, mas vocês vão ver então que a nossa concentração CA e CB de saída tende a convergir pela solução numérica desse método para concentrações de 50 mols por metro cúbico. Tá? Quando nós temos uma cinética de reação desse tipo, né, uma elementar de primeira ordem com essa constante cinética aqui especificada. Bem, então vejam que é um método bem simples, tá? Basta a gente substituir nas nossas iterações aqui, tomar um cuidado só como eu fiz, para sempre colar apenas o valor, tá? Para não arrastar a fórmula junto na hora que a gente cola aqui as nossas soluções como novas estimativas, e realizamos o procedimento para obter os valores que satisfazem esse sistema de equações não linear. Bem, então vejam que a gente consegue utilizar o método de Newton para isso. E agora vamos também ver outra forma de resolver esse sistema não linear, que é utilizando a ferramenta do Solver do Excel. Está lá na aula de
equações lineares, eu deixei para vocês fazerem, né, também por conta na atividade com o solver, porque o método simplex ele é mais simples, mas eu vou mostrar aqui também como resolver com o solver o sistema não linear, tá? E é basicamente como o solver faz tudo para a gente, desde que a gente especifique certinho quais são as restrições, chute inicial e a função que nós estamos resolvendo, é simples também de resolver o nosso problema. Tá? Então vamos colocar aqui uma estimativa inicial, eu vou colocar aqui, né, para ambas as minhas variáveis CA e CB a mesma estimativa que nós utilizamos ali no exemplo 1, tá bom? Vamos calcular a função U e a função V para esse valor de estimativa inicial, e eu vou fazer aqui, né, pelo método então do quadrado das funções que eu quero igualar a zero. Tá? Então, se eu quero, né, se eu tenho uma primeira função e eu quero que ela seja igual a zero, o quadrado dela também vai ser igual a zero. E se eu quero resolver ambas simultaneamente, eu posso dizer que a soma dos quadrados das funções também vai ser igual a zero. Tá? Já que o solver permite a gente definir apenas uma função como função objetivo, que ele vai utilizar no cálculo de maximização, resolução ou minimização, eu preciso então juntar ambas as funções em uma única célula que compõe uma função que eu estou especificando na solução. Então eu clico aqui na ferramenta do solver, né, que vocês já estão acostumados, já estão trabalhando aí, acredito que há bastante tempo com o solver. Vou selecionar a minha função objetivo como sendo a minha célula aqui que soma os quadrados das funções, tá, que nós calculamos aqui, substituindo a estimativa inicial. E vou pedir então para o solver zerar esse valor. Tá? Se eu zero os quadrados das funções, eu zero o valor das funções. E se eu zero o valor das funções, eu resolvo o meu sistema de equações não lineares, alternando as células que são minhas variáveis, que eu deixei com o valor de estimativa inicial, sendo a concentração inicial. E adicionei aqui duas restrições de que eu quero apenas soluções não negativas, né? Quero que minhas variáveis elas sejam positivas como solução, para evitar, né, se o sistema tiver mais de uma solução, cair em uma solução possivelmente com valor de concentração negativo, que não seria factível para a solução desse sistema. Tá? A gente não consegue ter isso na prática, não é factível a gente ter uma solução para quais as concentrações sejam negativas. Portanto, eu coloco as restrições para o solver entender que ele só vai buscar convergência para quando essas restrições forem verdade, tá? Quando as concentrações forem maior que zero. E o solver utilizado, por ser um sistema não linear, né, e também não ser um sistema assim, de alta complexidade, eu vou utilizar o GRG não linear, tá? Que é o solver baseado então no método do gradiente reduzido generalizado. Tá? Então, para a solução do problema com esse método, eu vou clicar aqui em resolver e vocês vão ver então que o solver encontrou uma solução e convergiu aqui, no caso, de acordo com a precisão, né, que eu posso aumentar ou diminuir aqui nas configurações do solver, ou pedir para resolver isso aqui novamente, ele tende cada vez mais a aprimorar a sua solução, convergindo então para os mesmos valores que nós encontramos pelo método da matriz jacobiana. Tá? Então vejam aqui que as concentrações CA e CB são iguais a zero para satisfazer esse sistema não linear. Tá? Então, uma outra forma de resolver com o solver, só se atentar com isso que eu comentei, de às vezes aumentar a precisão aqui do método para convergência, tá? Que eu poderia daí usar o solver menos vezes para ter de fato uma solução bem precisa, ou eu poderia resolver a partir de uma nova solução inicial que já está próxima da minha solução encontrada após resolver uma vez, tá? Então, dessa maneira, nós conseguimos refinar sempre a nossa solução para atingir uma boa precisão, uma vez que é um método numérico. Tá bom? Agora, como atividade da aula 8, né, vou pedir então que vocês resolvam os exemplos 1 e 2 da aula, utilizando tanto o método da matriz jacobiana quanto o solver do Excel, tá, respectivamente, e que vocês utilizem como base de cálculo da estimativa inicial, tá, do chute inicial, que no caso aqui nós utilizamos 200, utilizem aí os 3 últimos dígitos do RA de vocês, tá bom? Bem, pessoal, aqui as principais referências da nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.